Então, boa tarde, crianças amados aqui presente. Mais um dia desse programa Legados Vivos, preparado pelo Centro Cultural Vale Maranhão, IMA do Rio de Janeiro. Eu sou Gabriel Gutierrez, sou o diretor do Centro Cultural Vale Maranhão. Vou me descrever rapidamente para vocês. Então, eu sou um homem branco, careca. Estou aqui no meio de todos esses meus cacarecos, como eu já disse ontem, para recebê-los com muita alegria. Ontem hoje a gente inaugura novamente, porque cada conversa desse nosso evento vai ser inaugural, dentro da perspectiva de abertura de novos pensamentos. Ontem a gente contou com a presença de Nadir Cruz, presidente do Boi da Floresta, de São Luís, e mãe Celina de Xangô, do Rio, grande mãe de santo do Rio de Janeiro. E hoje a gente continua nesses nossos pensamentos, traçando e entendendo a criação humana e toda essa organização de símbolos de uma maneira complexa, como eu disse ontem, não dificultando as coisas, mas percebendo que isso aponta para muitos caminhos, ainda mais quando a gente trata da expressão popular e da expressão artística ampla que está em direto contato com a vida, né? Então, é um momento importante para as instituições, até para revisar seus papéis e responsabilidades. E hoje teremos conosco ninguém mais do que o grande Haroldo Costa, né? Grande artista, pensador, TV, teatro, ele, vamos ter a descrição completa aí, mas é quase impossível louvar esse grande contribuidor da cultura brasileira, e o grande Lawande Aires, que também tem uma pesquisa lindíssima sobre o boi. A mediação vai ser feita pelo Biratã Trindade, então eu espero que todos sintam-se muito à vontade nessa conversa, que é de fato para ser deliciosa e prazerosa. Então, o Biratã... Eu sou o Biratã Trindade, faço coordenação do educativo do Centro Cultural Vale Maranhão, aqui em São Luís, e hoje vou estar aqui com vocês, mediando essa mesa maravilhosa, me sentindo muito especial por estar com esses dois artistas de grande peso, e a gente vai ver isso, um pouco disso, no decorrer da conversa. Quero parabenizar as duas instituições, o MAN Rio e o Centro Cultural Vale Maranhão, pelo evento, né, que é um evento marcante e importante para pensar a educação e a cidadania brasileira, né, que é essa conversa entre instituição, né, que trabalha com a produção erudita e a produção popular, entendida como cultura imaterial, produz uma conversa de tensão significante para qualquer tipo de transformação e produção de conhecimento, né? E para o nome do projeto, como Gabriel disse, Legados Vivos, vai ser de julho a novembro, vai ter conversa, esse ciclo de conversas, exposição, vai ter uma mostra de cinema e uma publicação. O ciclo de conversa Cenas da Cultura Imaterial, que é também a colaboração entre o MAN e o CCVM. Hoje vão ter 4 conversas. Hoje a gente vai falar da cultura da cena e presença. E nos outros a gente vai falar sobre outras questões que o próximo vai ser o que nos veste e nos ativa, depois do ritmo e do canto, e objetos, fragmentos e histórias. Tudo a partir da produção popular. Hoje, como eu disse, é cultura da cena e presença. Traremos para a mesa Haroldo Costa, que é ator, diretor, escritor, jornalista, salgueirense, sambista, pesquisador da cultura negra, das produções populares da cultura brasileira e, em especial, das escolas de samba. Para mim é uma honra estar com o Haroldo aqui. É engraçado como a gente
ouve pouco falar de certas pessoas, mas quando a gente tem apesar de Haroldo ser muito conhecido e muito falado, mas é interessante como às vezes essas pessoas passam assim, e talvez por conta de ser tão presente e pertencer tanto que se desmancha na coisa, né? Mas eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de pesquisar mais sobre Haroldo para essa conversa e saber quem é ele. E é arrebatador pensar que essa pessoa está entre nós e contribuiu com toda a produção cultural, política e social do Brasil. E também traremos Lawande Aires, que é ator, diretor, brincante e pesquisador da cultura popular, dramaturgo e compositor. A gente vai começar a conversa. Desculpe, eu não fiz a descrição. Eu sou Biratã Trindade, eu sou um homem negro, sou careca, tô com a cabeça raspada, sem barba, sou de camisa branca. Ao fundo tem umas fotos de esculturas africanas, tem uma planta à minha esquerda, e acho que é isso que eu tenho a escrever. Eu vou passar. E a gente pensou em. Vai ter duas falas, né? Uma fala de Haroldo e uma fala de Lawande, e a gente vai conduzir isso a partir de uma conversa bem aberta. Logo depois a gente vai abrir para perguntas que vão estar no chat, vão ser respondidas vão ser enviadas através do chat. E a conversa vai ter essa dinâmica de uma conversa entre parceiros. Haroldo, a gente vai começar com você. E eu fiquei pensando sobre o tema da mesa de hoje, né? Essa cultura, pensar a cultura popular a partir da cena e da presença. E eu fiquei pensando na complexidade que é pensar a cena e a presença da cultura popular brasileira, ou seja, é pensar um legado é, enorme, né, que não dá para dimensionar. Mas, ao mesmo tempo, e até porque a gente vai falar dessa cultura, a gente vai falar de toda uma história de formação do Brasil, né, de que essa cultura traz como base, né? E é a base também dessa cultura que é maravilhosa, mas que também vive 500 anos de colonialismo, né? E que dialogou, não sei se dialogou, mas lutou com esses valores o tempo todo, e mesmo assim produzindo coisas belas e maravilhosas. E você, pela sua experiência como ator de um teatro de palco erudito, mas também como uma pessoa do povo que produziu e produz cultura popular também, tem uma dimensão perfeita dessa, o que eu vou chamar aqui de bipolaridade cultural, que é evidente, né? Então, eu queria que a gente pudesse começar pensando como você identifica esse desenho de uma cena e presença popular. O que desenha isso? O que se identifica como presença e cena na cultura popular a partir da cultura popular? É uma alegria imensa estar aqui participando desse papo, que certamente vai ser legal, não por mim, mas por todos que já me antecederam. Quero cumprimentar o Wallace, quero cumprimentar o Gabriel Trindade. Trindade é um sobrenome que me é muito, muito agradável, porque eu conheci Solano Trindade, que foi um grande poeta pernambucano, um grande pesquisador da cultura negra, e não só isso, como executor dessa cultura, né? Solano Trindade é uma pessoa que ainda tem que ser reconhecida pelo trabalho que ele desenvolveu como poeta, como homem de teatro, como um pesquisador de folclore, entre outras coisas. Quero cumprimentar também a direção da casa, o Pablo, a Valéria, Beatriz, enfim, é a seleção brasileira da arte aqui
em torno da gente, né? Eu sou só eu não sou nem o árbitro, eu estou na arquibancada para ver e ouvir. Em todo caso, já que o Gabriel passou a bola, eu fico muito contente de estar aqui, porque é um assunto que me interessa desde pequeno. Eu não vou fazer aqui minha biografia, minha autobiografia, mas só para situar, eu devo dizer que eu nasci aqui no Rio. Bom, sou preto, não sou careca ainda, mas estamos aí para o que deve vir. Eu nasci na Piedade, que é um bairro muito simpático aqui no Rio, que fica prensado entre dois outros bairros, e por isso Piedade não é tão famosa e conhecida. Mas é importante porque teve movimentos de rebeldia, quando o carnaval tinha que terminar na terça-feira, quarta-feira de cinza era só recolhimento, e na Piedade nasceu um bloco exatamente para sair na quarta-feira de cinza, numa demonstração de total indisciplina e de revolução e de resposta aos ditames da lei. Bom, mas a minha infância na Piedade não foi muito longa, porque eu fui para Maceió, casa dos meus avós paternos, pelo falecimento da minha mãe. Meu pai me levou para Maceió, onde morava os pais dele. E certamente eu acho que foi a coisa mais importante que poderia ter acontecido, porque as sementes do que eu vim desenvolver depois, como profissional ou como admirador da arte, foram, sem dúvida nenhuma, baseadas naquelas coisas que eu vi em Maceió, que eu acompanhei em Maceió. Não sei se como está agora, porque há muito tempo eu não vou lá, mas eu sei o seguinte, como em todo o Nordeste, o calendário folclórico foi sempre muito bem observado. E quando eu digo Keila, alô, Keila, aquele que é culpada de estar aqui, eu quero agradecer pessoalmente quando ela vier ao Rio de Janeiro. Por enquanto, fica só um beijo à distância. Bom, mas voltando ao papo. Alô, alô. Mas então é o seguinte, a observância do calendário folclórico no Nordeste é muito importante sobre todos os aspectos, não só pelo aspecto do folguedo, da festa, como da culinária, como do vestuário, há toda uma conjuntura de contribuições que dão caráter especial ao folclore. Nos casos nordestinos, porque foi esse que eu vivi durante muito tempo e me emprenhou das coisas que mais tarde eu fui gestando na medida que foi possível. A cultura popular, eu tenho uma certa implicância com coisa de... Eu prefiro essa expressão que o Gabriel disse, essa bipolaridade. Porque a cultura popular, você quando fala em cultura popular, você já segmenta, né? Você já dá um aspecto à parte. Eu acho que a cultura é cultura, ponto final. Porque a cultura é a soma de tudo. Se Villa-Lobos faz um choro, é uma cultura erudita. Se Pixinguinha faz um choro, é cultura popular? Não. Acho eu. Tudo é cultura, porque é o que exala do talento das pessoas que criam e acrescentam ao todo essa contribuição. Então, a cultura é um bloco, uma coisa una, que se forma a partir de todas essas informações, populares ou não populares. Porque dificilmente no campo da música, por exemplo, né, você tem um compositor, ou melhor dizendo, os compositores que mais adquirem uma feição nacional, no caso nosso, uma feição brasileira, todos eles vão beber naquilo que nós estamos chamando de cultura popular. Villa-Lobos, Camargo Ranieri, Zé Siqueira, Carlos Gomes, todos os grandes compositores brasileiros, Basílio Tiberê, Camargo Ranieri, que eu falei, eu acho, todos foram beber nesta fonte da cultura popular, porque é ela que provém, ela que provê tudo isso, né? Então, os choros do Villa-Lobos, por que choro? Porque choro é uma expressão absolutamente musical,
popular do Rio de Janeiro, que se espalhou para o resto do Brasil, e que é um gênero de música imortal e definitivo, porque é absolutamente nascido nas camadas mais populares. No entanto, o seu desenvolvimento foi absoluto e total, fazendo com que a música brasileira, no seu todo, se identifique através exatamente disso, dessa bipolaridade, que é o conhecimento popular, a contribuição popular, com o conhecimento dito, erudito, que passa a valer como expressão quando esta fusão acontece. Na minha experiência pessoal, quando eu comecei a me interessar por teatro e tal, ainda no Colégio Pedro II, eu fui aluno, o Teatro Experimental do Negro foi uma iniciativa que foi tomada por um grupo de pessoas que estavam interessadas em fazer valer a contribuição da cultura negra à cultura brasileira. O Abdias Nascimento, que foi o fundador do Teatro Experimental do Negro, é um personagem muito importante e deve ser mais conhecido até. A gente sabe que no Brasil a gente padece desse pecado que é mal conhecer as pessoas, né? Eu estava vendo esse dia, dando uma digressão rápida, o assunto que dominou aqui no Rio, pelo menos em certas camadas, foi o atentado contra a estátua do Borba Gato. Então, na ocasião, eu disse que o Borba Gato fazia parte dos bandeirantes, né? Os portugueses que invadiram as selvas para descobrir o Brasil interno, mas dizem que foi o fundador da cultura, da economia paulistana ou paulista, através dessas descobertas e no garimpo, na botânica, nas várias formas. E, por isso, São Paulo deve a ele essa função de criador, de descobridor. E, por isso, tem uma estátua que é enorme, que eu conheço, passei lá várias vezes. Muito bem, história é história. Mas, então, não se pode esquecer de Teodoro Sampaio, que foi um baiano, ele foi para São Paulo, engenheiro dos mais conhecidos, um homem que criou a primeira escola politécnica do Brasil. Então, o teórico do Teodoro Sampaio merece também um estado no mínimo, né? Porque ele não só foi um executor de obras, como foi um criador de pensamento, um criador de definição, né? Como Milton Santos foi, como Solano Trindade, que eu acabei de falar. Solano Trindade, São Paulo deve a Solano Trindade um embu das artes, que que deixou de ser um movimento para ser uma cidade inteira voltada para a criação da arte dita popular. Mas Solano Trindade não tem, acho, nem rua com o nome dele, e se tiver, me perdoem, se não tiver, por favor, arranje uma rua para homenagear Solano Trindade, que veio lá de Pernambuco, um poeta dos mais ricos, no sentido criativo, não no sentido pecuniário, porque ele não foi um homem rico, criador do teatro popular brasileiro, que foi um teatro que se exibiu na Europa, nos festivais da juventude, quando havia muito festival da juventude, especialmente na Europa, chamada Oriental. O Solano foi o criador do teatro popular brasileiro, e foi uma extensão do teatro popular brasileiro que nós tínhamos feito um pouco antes. Mas só para situar ainda, para não misturar muito, para não estar o Solano, se o Solano não tivesse feito nada, absolutamente nada, não fosse o criador que ele foi, se não fosse o pesquisador que ele foi, se ele tivesse só feito o poema que se chama Tem Gente com Fome, se esse poema só já teria explicado a existência dele. Ele já tinha pago a sua passagem de vinda, porque é um poema definitivo. Quem não conhece, por favor, procure. Tem Gente com Fome, é um libelo contra tudo que nós vemos até hoje de precariedade do povo, das camadas populares, dos mais pobres,
e que são os que fornecem, na verdade, os que fornecem toda a contribuição que nós temos para vivenciar essa chamada cultura brasileira. O teatro folclórico brasileiro, o Teatro Experimental do Negro, nasceu dessa necessidade de dar um campo, de dar ao negro o palco que ele merece. Nessa época em que ele foi fundado, isso no final dos anos 50, o teatro no Rio e São Paulo também, são as dois grandes polos, né? Vivia um momento de grande progresso, de grande estímulo, de grande aceitação, né? As companhias, os atores, naquele momento, que em geral formavam suas próprias companhias, como foi o caso do Jaime Costa, como da Marida da Costa, como da Bibi Ferreira, como da Eva Todo, como tantos outros. E era um espetáculo, e era um teatro que funcionava, todos os teatros funcionavam de terça a domingo, segunda é o dia de folga, e com um repertório que era o mais contemporâneo possível. Contemporâneo no sentido internacional, no sentido universal, não brasileiro, porque realmente a nossa dramaturgia nunca foi tão prestigiada como deveria ser, e, nesse momento, o que fazia sucesso realmente eram as peças de Tennessee Williams, era do Jean-Paul Sartre, era de Arthur Miller, enfim, era Eugênio O'Neill, né? A primeira peça do Teatro Experimental do Negro, a primeira peça montada, foi o Imperador Jones, do Eugênio O'Neill, que é um clássico, e que foi um momento de importância para o Teatro Experimental do Negro e para a cultura carioca e brasileira, porque essa peça foi estreada no dia 8 de maio, dia da Vitória, no dia que acabou a guerra. E com todo aquele clamor da vitória, o palco do Teatro Municipal do Rio, o palco mais nobre do Rio de Janeiro, um elenco negro apresentava uma peça sobre uma temática negra, ainda que não fosse brasileira, mas era negra haitiana, porque era a história do Imperador Jones. Enfim, mas foi um marco cultural, de qualquer maneira. A história do Teatro Experimental do Negro passa a viver a partir desse momento em que o Teatro Municipal recebeu a primeira companhia com atores e atrizes negras. O Teatro Municipal, o Teatro Experimental do Negro, teve várias vertentes, né? Teve um jornal chamado Quilombo, que era um jornal quinzenal, se não me engano, que levantava as questões, que discutia as questões, que abrigava as discussões. O Teatro Experimental do Negro fez também um salão de arte, né? Um concurso de arte, chamado o Cristo Negro, e questionava ou jogava para discussão essa possibilidade. Por que Cristo não poderia ser Deus? E vários pintores participaram desse concurso, que foi vencido pela Djanira, que é tida como a maior pintora naïve, ou ingênua, se prefere, e tem uma obra maravilhosa, sempre voltada também para a visão e para o que acontece como criação popular. E, fora disso, o Teatro Experimental do Negro também idealizou e realizou um concurso chamado A Rainha das Mulatas, que hoje seria completamente fora de propósito, mas acontece naquele momento, era importante como uma resposta ao concurso oficial das misses, que mobilizava a população, mobilizava a opinião pública, mas todas as misses eram jovens, lindas, louras, morenas, quando muito, e brancas no geral, né? Então, a Rainha das Mulatas foi uma contrafação a essa existência da Miss Brasil, que era um acontecimento nacional. Depois fez boneca de piche, para ficar mais escuro ainda. E também foi um grande sucesso,
E se não acontecesse nada, acontecia pelo menos uma atividade social, artística, que envolvia muita gente que estava, negros ou não, mas que estavam interessadas em participar de alguma maneira nessa mudança visual da coloração étnica das pessoas. Então, o Teatro Municipal do Negro teve essas iniciativas, entre outras, também de muita importância, mas foi um marco na história da inteligência, digamos, carioca, porque mobilizou muita gente, né? Eu, estudante ainda, como disse antes, mas eu ficava atento às coisas, não sabia ainda, claro, dimensionar, porque naquele momento, aos 16 anos, 15, 16 anos, ainda não tinha percepção real, mas alguma coisa me catucava. Então, eu sempre estava ligado a essas coisas que estavam acontecendo. Como o primeiro congresso, que foi feito, o primeiro congresso negro brasileiro, acho que é o título, né? Foi idealizado pelo Abdias, com o apoio do Darcy Ribeiro, com o apoio do Edson Carneiro, do Guerreiro Ramos, que foi um sociólogo importantíssimo também, e pouco citado. Uma das coisas mais importantes na carreira dele foi a desmistificação da sociologia a partir de uma interpretação de branquitude. O Guerreiro Ramos, ele tinha outra visão e foi quem criou o psicodrama, que foi adotado pelo Teatro Experimental do Negro. E que o que era o psicodrama? O psicodrama era uma ação para desmistificar o sentido de inferioridade do negro e no sentido do seu destino fatal, que é sempre, ou que seria sempre, ou que se acha que seria sempre, a parte mais inferior da sociedade, a parte mais inferior da criatividade laboral, em qualquer uma das suas vertentes. E ele tirava, quer dizer, o que o Guerreiro Ramos fazia era, o que o psicodrama fazia era tirar essa possível carga de inferioridade congênita e efetiva que acontecia nos setores das pessoas negras. Então, o Teatro Experimental do Negro não só foi um elenco teatral, a primeira peça, nessa eu participei, já tinha passado uns 3 anos, eu já estava mais animadinho, aí entrei para ser ator, uma coincidência, porque eu fui para ser professor, não professor não, mas alfabetizador, que a UNE cedia para o Teatro Experimental do Negro, o Salão Nobre, para toda semana ter 2 ou 3 aulas de alfabetização para o pessoal da redondeza, que as empregadas domésticas, os porteiros de edifício, o pessoal, os mecânicos de automóveis, enfim, todo aquele pessoal negro que estava ali em volta no bairro de Flamengo, Catete, Botafogo. E eu fui para fazer esse trabalho de alfabetização quando fui convidado, porque faltou o ator, para ler um papel numa peça que estava sendo ensaiada pelo Teatro Experimental do Negro. Essa peça era o Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, que é uma parábola bíblica, mas vivenciada por uma família ou por uma coletividade negra. Essa foi a primeira peça que eu participei. Depois teve Aruanda, do Darcy Ribeiro, que era a cosmogonia afro-brasileira em ação, como os deuses sendo humanos. E por aí foi. Porém, nós éramos todos muito jovens, tinha os mais jovens, eram mais excitados, uma coisa mais movimentada. Estava muito bonitinho, tal, as peças, tal. Quando Albert Camus veio ao Brasil fazer uma visita aqui ao Rio, nós ensaiamos um ato do Calígula, que é uma das peças mais importantes dele, e representamos para ele, o próprio Camus, que achou maravilhoso. Pode até nem sido tão maravilhoso, mas é claro que elegantemente ele disse que foi maravilhoso. Mas, de qualquer jeito, foi uma entrada numa área
que a gente estava procurando, quer dizer, era o teatro no seu esplendor, com os seus textos, mas não, uma parte, isso não chegava. Foi aí que nós fizemos uma cisão e criou-se um grupo chamado Grupo dos Novos, que era um grupo de dança, que era um grupo cuja definição, tinha como definição o aproveitamento do folclore brasileiro. Isso, dado o meu conhecimento, a minha herança que eu trouxe de Maceió. Os feganços, os guerreiros, os reisados, maracatus, boi. E nós fizemos, então, montamos um espetáculo. Não chegamos a montar. Eu escrevi uma peça chamada Rapaziada Negra e começou a ser ensaiada, e exatamente aí eram mostrados em vários quadros essa presença negra na formação, o folclore na formação cultural brasileira. Mas quando eu falei, evoluíram, foram passando, e a peça não foi feita, mas, em compensação, tivemos um grupo de dança muito bom, acrescido pelas pessoas que iam chegando, e o teatro folclórico brasileiro virou um modismo, em certa ocasião, porque os intelectuais do momento, o pessoal mais afinado com o desenvolvimento da cultura brasileira, aderiram, porque viram naquele grupo a possibilidade de ter representatividade. E foi aí que chegou o Pascoal Carlos Magno, que era um diplomata e crítico do Correio da Manhã, o fundador do Teatro do Estudante, que foi um grupo muito importante, onde saíram Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Zé Linhares, Margarida Rey, enfim, uma pleia de atores, atrizes maravilhosos, e depois cada um correu. Vários deles ficaram famosos, né? O Sérgio Cardoso, especialmente, e o Sérgio Brito, né? Mas também tem a Marisa da Costa, que veio de São Paulo, fazendo uma peça de Tobacco Rose, que era um sucesso muito grande, e que também dava a todos nós a impressão de que um dia nós faríamos coisa parecida. E, simultaneamente, o teatro folclórico, o Grupo dos Novos ia se transformando em teatro folclórico brasileiro. Porque chegaram também o Valdemar Henrique, um grande compositor folclorista paraense, chegou uma coreógrafa do Teatro Municipal, Maria Gremo, que deu um potencial muito grande no grupo, e foi ela, inclusive, quem fez a coreografia do Funeral de um Reinador, que é uma música do Hélio Tavares. E o nosso repertório, dizendo, foi feito assim, aos trancos e barrancos, nos por acasos da vida, né? Essas pessoas todas não acreditavam que alguma coisa podia acontecer de novo, né? E aconteceu, que o Teatro Experimental do Negro, continuou a sua existência, o Teatro Popular Brasileiro, que foi uma cisão do Teatro Experimental do Negro, também feito pelo Salão Trindade, como eu falei, e o Grupo dos Novos, que foi mudando de nome até chegar, em determinado momento, e por um tempo, o Teatro Folclórico Brasileiro, que mostrava o folclore brasileiro nas suas várias expressões. Você tinha coco, tinha maracatu, tinha samba, tinha capoeira. Quando nós fomos para São Paulo, nós conhecemos o seu Mainar Araújo, um grande pesquisador contemporâneo de Mário de Andrade, que nos forneceu subsídios para outras montagens, outros quadros. Então, o resultado disso foi que, no Teatro Folclórico Brasileiro, foi uma companhia que viajou durante 5 anos por 25 países, fizemos 25 países, na América do Sul todos, menos só Paraguai e Bolívia, foram uns que não foram visitados, mas todos os países, até passar para a Europa e fazer toda a Europa se chama ocidental, que não é na época da cortina de ferro. Então, a gente fez Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Inglaterra, os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, enfim.
E tudo isso levando levando como repertório as coisas brasileiras, o folclore brasileiro, inspirador de vários trabalhos de outros artistas, como foi o caso do maestro José Siqueira, que nós conhecemos em Paris, e ele fez uma cantata chamada Xangô, que era uma consequência de um quadro que nós tínhamos dentro do nosso espetáculo. E essa cantata foi gravada em Paris com Alice Ribeiro, que é a mulher do José Siqueira, e um grande soprano, e com todo o nosso elenco cantando. E isso, quer dizer, foi teatralizado, uma cantata teatralizada. Essa experiência do teatro experimental, do teatro dos dois, mas reportando agora ao teatro folclórico brasileiro, para mim, pessoalmente, foi da maior importância, que criou os alicerces de toda a minha vida profissional. Seja no rádio eu tive a ocasião de fazer, durante um tempo, bastante tempo, um programa chamado Estampas Brasileiras, que é na Rádio MEC. Aí, na televisão, eu trabalhei em vários programas, e inventei alguns, trabalhei em outros, e teve um programa e um fato que até hoje eu me lembro com carinho e orgulho, que foi um programa chamado Noite de Gala, que acontecia, que era ali ao ar, às segundas-feiras na TV Rio, não existia videotape ainda. O programa era ao vivo. Era um programa musical e jornalístico. E num dia eu sugeri, isso estou falando já dos anos 60, eu sugeri fazer um programa dedicado ao 3 de maio. Porque a televisão naquela época, como agora mudou um pouco, mas não mudou tanto quanto gostaríamos, você tinha o negro apenas como um adorno de cena, era mais um objeto cenográfico do que uma participação efetiva. São aquelas coisas predeterminadas, né? Era a Sinhazinha, ou era o escravo de fujão, ou era o escravo sofredor. Então, eu queria dar uma visão positiva, né? Estava na hora, isso eu achava. E eu propus, não achando que ia agradar, achando que os caras não iam querer, mas só que quiseram, né? Tem que fazer justiça ao Abraão Medina, que era o dono de uma loja, como se diz? Uma cadeia de lojas chamada Rei da Voz, e ele que era o produtor na agência dele, né? Era o produtor do Noite de Gala. Então, fizemos um programa com vários cantores negros, Zé de Cardoso, com Laíde Costa, com Marisa Gatamansa, o Ataúfo Alves e seu conjunto, Heitor dos Prazeres e seu conjunto. Mas o que eu queria me referir especialmente é que eu levei a esse programa, e foi a primeira vez que ele foi um programa de televisão, que foi o Almirante Negro. O Almirante João Cândido. Eu convidei João Cândido, descobri onde ele estava, finalmente consegui, ele foi ao programa, e quem entrevistou foi o sociólogo Guerreiro Ramos. Então, esse momento, achei um momento muito importante, porque se mostrou a face viva de um herói brasileiro, que é o nosso Almirante Negro. Então, eu acho que eu falei demais, pelo jeito, mas acontece o seguinte. Haroldo, desculpe, só para... que a gente tem 5 minutos para... Tá bom? Vai falar. Para acabar essa parte, só concluir essa parte que a gente vai prosseguir, mas só para você saber, tá bom? Desculpe. Que isso, eu vou saber. Bom, mas o resumo disso tudo é o seguinte, falando assim genericamente, eu acho que a criação popular, que o folclore brasileiro, cuja riqueza é indiscutível e cujo abandono também é indiscutível, são as molas propulsoras da cultura brasileira. Você não pode falar, não falar em coisa brasileira e não falar no Vitalino, não falar no Heitor dos Prazeres, como pintor, um cara que tem de Cavalcante. A Semana de Arte Moderna, que vai ser comemorada o centenário ano que vem, deu um certificado de autenticidade
a arte brasileira no momento em que os seus participantes, a Tarsila, de Cavalcante, o Fulmione, o Villa-Lobos, todos fizeram obras cujas raízes eram as raízes negras, as raízes da chamada cultura negra, que inserida no contexto geral é a cultura brasileira. Então, para terminar, eu acho tem muito achismo, né? Mas eu acredito que a criação popular, que é indestrutível, que resiste a tudo e a todos, é o grande motor dessa coisa maravilhosa que se chama cultura brasileira. Obrigado, Haroldo. Essa conversa realmente é só uma casquinha do que a gente pode ainda mexer e futucar para conseguir perceber primeiro sua experiência, né, dentro da cultura geral brasileira, mas é interessante a gente pensar, vendo você falar sobre o Teatro do Negro e todo o Teatro Experimental do Negro e toda a sua experiência, como e pensar mesmo tendo esse repertório de linguagem erudita, né, a maioria das vezes nas peças, mas quando você fala, para mim pelo menos fica muito evidente quando a presença do negro deixa de ser figurativa, né, um pano de fundo, ela reverbera uma percepção sobre o povo e sobre o que é ser brasileiro, qual é a cor do Brasil, qual é a cor do povo do Brasil, e pensar que a gente pode tratar dessas questões, mesmo a partir de textos brasileiros ou mesmo de outros lugares do mundo, mas que tem uma temática geralmente sempre do ponto de vista burguês e branco, e aí você pensar que o negro entra e fala sobre suas questões a partir disso, trazer, de certa forma, ou melhor, de forma muito profunda, trazer o povo, o que acontece fora dessa sala de estar idealizada para a cena, né? E trazer todas as problemáticas que existem para além dessa sala de estar. Obrigado. E a gente retoma isso, porque eu quero muito saber sobre você, Salgueiro, escola de samba. Vamos chamar agora o Lawande para falar com a gente. Lawande, é com Olá, você. Seja bem-vindo. boa tarde a todos, todas, todes. Uma alegria estar aqui nessa roda de conversas, né? Ouvindo esse patrimônio imaterial, né? Aqui com muita alegria e todas essas contribuições e transformações da cena brasileira. Eu sou Lawande Aires, maranhense ludovicense, sou um homem negro, estou aqui trajando uma camisa de temática africana, em traços africanos de cor mostarda, em frente a uma empanada de veludo azul. E para que a gente... É muito caro para mim esse tema, muito caro esse tema do cortejo, dessas implicações com a cena, porque isso tem sido o meu motivo de vida nas últimas décadas, né? Eu não sei se nós temos aí o material já para exibição. Alguém? Mai. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, para que a gente possa fazer uma apresentação, né, desse trabalho e dessas companhias envolvidas, vou fazer aqui o recorte do cortejo e da cena em deslocamento,
a partir da perspectiva do ator brincante nos passos do boi, que é uma pesquisa do grupo Santa Ignorância, e que também atualmente faz parte de um projeto de pós-graduação aqui na Universidade Federal do Maranhão, do meu projeto de pós-graduação. Pode passar, por favor. E nós vamos falar, dentro desse recorte, de 3 espetáculos. O Miolo da História, que estreou em 2010, que é um espetáculo solo produzido para palco italiano. Próximo, por favor. O espetáculo A Carroça é Nossa, que é um espetáculo de 4 atores, espetáculo de rua. Esse espetáculo ele tem uma trajetória curiosa, porque ele começa na rua, começa de cortejo, né? Inclusive utilizando uma carroça mesmo, um carroceiro, tudo em formato processional, e depois ela vai tomando um formato de semi-arena e de arena total. E é o espetáculo maranhense que mais circulou por todo o país, o espetáculo maranhense que já circulou por todos os estados do Brasil, participando de alguns espetáculos, de alguns projetos. O próximo, por favor. E o espetáculo Atenas Mutucas Boi Bode, que é de 2017, e também um espetáculo processional feito para 3 ambientes: rua, sala alternativa e uma arena. E aí, o próximo? Por que eu faço o recorte em cima desses 3 espetáculos? Porque eles foram todos criados a partir dos processos narrativos, corporais, visuais, musicais e ritualísticos do Bumba Meu Boi do Maranhão. Ou seja, todas as histórias têm como estrutura narrativa o enredo do Bumba Meu Boi, o trabalho corporal, né, as matrizes físicas dos brincantes do folguedo do Bumba Meu Boi, a cenografia, a adereçaria, bem como sua musicalidade, e a estrutura ritualística proposta pelo jogo do ator e dos espectadores envolve também essa relação ritualística presente no Bumba Meu Boi. Vamos adiante. E aí, o que aconteceu comigo, né? Em 2010, eu estava bastante angustiado, frustrado, decepcionado com a minha produção artística, me vendo fazendo teatro que não era teatro, que acabava ficando ali preso ao teatro de encomenda para atender uma necessidade econômica. Não tinha me encontrado ainda com um tipo de pesquisa teatral, fazia treinamento de atores cujas técnicas advindas da Europa não faziam sentido no meu corpo, e eu ficava me perguntando que teatro era esse que eu estava buscando, né? Por que não fazia sentido aquilo que eu lia nos livros com aquilo que eu exercitava em sala de ensaio. E aí foi aí que, numa boiada, numa festa de São Pedro aqui, uma das mais tradicionais festas do calendário junino e do calendário do Bumba Meu Boi, no Maranhão, no dia 29 de junho de 2000, eu vi um brincante pagando uma promessa. Era o miolo do boi, aquele que conduz o boizinho no centro da roda, e o miolo pagava uma promessa subindo muito tomado, muito comovido, os degraus que dão acesso à Capela de São Pedro. E fiquei me perguntando, quem é esse homem? O que ele faz? O que ele come? Principalmente, o que ele sonha? E pode passar. E essa pergunta, né, me trouxe o nome O Miolo da História, já de cara, uma imagem de uma lua feita de pandeirão, e eu fiquei durante 10 anos querendo entender o que era o Bumba Meu Boi, como que eu poderia levar isso à cena, até que em 2010 eu tomei coragem e me perguntei de que forma que poderíamos levar essa corporeidade presente no brincante, a mesma energia, o mesmo vigor, a mesma vitalidade, brilho nos olhos, como que eu poderia levar isso para o meu trabalho da cena. E começamos a investigar. Só então eu começo a ler sobre o Bumba Meu Boi, de fato, a participar mais das brincadeiras, a buscar mais esse universo que
aparentemente me era tão familiar, e quando eu desloco esse olhar, eu vejo o quanto que ele era estranho, e o quanto eu precisava compreendê-lo. Pode passar? E aí o miolo da história eu tenho essa história de um brincante que é operário. A nossa trama ficcional gira em torno de João Miolo, um brincante que não se vê no espaço da construção civil, operário, se vê comprimido, sufocado pelo espaço operário, e que também se vê sufocado debaixo da capoeira, chassi do boi, né? Da armação do boizinho de brinquedo. Então ele tem o desejo, o sonho de ser cantador no boi onde ele brinca. E pode ir para frente? E aí João Miolo vive esse conflito e de ir ao trabalho e de ir para o mundo da brincadeira. E quando ele decide, não sendo aceito, que não vai ser cantador, ele decide não brincar também, punir o grupo, né? Não vou brincar também. E aí ocorre que ele tem um acidente no trabalho, fere o pé, e para não perder a perna, ele precisa refazer os votos dele com o santo, pagando uma promessa na Capela de São Pedro. Próxima imagem, por favor. E esse cruzamento de mundos, nós trouxemos para o João Miolo os dois mundos, né? Esse espetáculo solo ele transita entre os objetos que compõem a cena, entre objetos da construção civil e objetos do Bumba Meu Boi. Então, nessa cena, por exemplo, o João está sobre latas de tinta que representam cama, que vão dando estrutura do decorrer da cena para ele, e ao mesmo tempo que o boi é o carro de mão que vocês viram numa fotografia anterior, e que aqui também ele está se direcionando ao altar do santo com a imagem de São Pedro, que é também o carrinho de mão com a imagem pendurada que compõe o altar. Então, esse ser dividido entre esses dois universos que a gente procurou trabalhar com a estrutura narrativa, visual e corporal para esse espetáculo. A próxima página. E aí a gente chega no espetáculo A Carroça é Nossa, que já é feito com outro grupo. Esse espetáculo ele surge antes mesmo da existência desse grupo. É curioso isso, porque A Carroça é Nossa surgiu com o grupo Tapete Criações Cênicas, e depois o grupo houve uma dissidência e algumas atrizes fundaram o grupo Chama Teatro, e o espetáculo A Carroça é Nossa já existia nesse repertório. Como ele foi elaborado a partir das narrativas maranhenses, de histórias e lendas maranhenses, de parlendas, de cantigas, ele tinha apenas um roteiro narrativo que ia se modificando de forma improvisacional no decorrer das apresentações. E a partir de 2008, 2009, essa estrutura foi nos incomodando. Em 2010, nós participamos de um festival de teatro de rua e recebemos algumas sugestões, algumas críticas que acentuaram aquilo que a gente já percebia com esse espetáculo. Em 2013, ele ganha essa cara e esse formato que a gente faz até hoje. Então, nós temos aí com a sanfona o personagem Pedoca, relacionado a São Pedro, Joaninha, relacionado a São João, Marcelina, relacionada ao nosso santo junino, São Marçal, e Toinha, relacionado a Santo Antônio. Então, esses personagens acabam invocando parte das narrativas, cruzando suas histórias pessoais com as histórias dos santos do calendário junino maranhense. Pode passar. E esse espetáculo, além da sua estrutura narrativa produzida a partir dessa oralidade, da memória do Maranhão, e de ter circulado tanto pelo país, esse espetáculo tem um prazer e uma potência muito grande para a gente, porque com ele, dado o déficit de teatro, de estruturas de espaços teatrais no estado do Maranhão, são 217 cidades, e você tem aí sete teatros, 8 teatros, no máximo, entre teatros públicos e privados.
para atender, e a maioria dessas cidades sem nenhum espaço dedicado à apresentação teatral, o espetáculo A Carroça é Nossa nos favoreceu encontrar esse Maranhão profundo. Então, com ele, nós podemos ir de encontro ao desejo do político no teatro. O que era isso para a gente? É o desejo de ocupar o teatro, essa arena, o desejo no político, né? De ocupar esse lugar onde o teatro possa acontecer, onde a cidade possa se ver. Então, nós íamos para dentro dos matos, dentro dos povoados, para territórios quilombolas, áreas de transição de povos indígenas, pequenos povoados, pequenos territórios da ilha de São Luís mesmo, bairros distantes localizados na zona rural, onde, na maioria das vezes, a grande parte dos espectadores, ou a sua maioria, eram pessoas que estavam tendo contato com o teatro pela primeira vez. E isso nos levava também, pode passar, por favor, a esse tipo de situação, né? Que nós chegávamos na localidade, numa van, numa doblô, para montar a nossa estrutura, feita mesmo de forma circular para teatro de rua, normalmente em um campo de futebol, numa quadra ou de frente para alguma igreja, no desejo também de encontrar esse político no teatro. O que é isso? De que forma que o nosso texto pudesse tratar politicamente, não que todo teatro é político, como já dizia Augusto Boal, né? Mas no desejo de acentuar isso ainda mais nas nossas narrativas, cruzar a vida desses personagens e a vida desses santos do calendário junino também, com um discurso mais arrojado e que pudesse ser reatualizado de acordo com as circunstâncias também do que o país vem passando ou vinha passando no momento da apresentação. E pode ir para frente? E isso também para que a gente pudesse, ao exemplo dessa foto, né, encontrar com o político teatro do desejo, que é esse grupo, no momento em que ele se apresenta, no momento que nós estamos aí num território de uma cidade de Brejo, um povoado, Saco das Artes, palco da Guerra da Balaiada, né, uma das mais importantes revoltas populares ocorridas em 1839 a 1842, protagonizada por negros, mestiços, e tem tanto destaque dentro da história brasileira por conta de não ter sido massa de manobra, né? Então, por isso mesmo a importância da Guerra da Balaiada, por ter sido feito por personagens populares e as suas aflições. E nesse encontro, nessas comunidades, o que interessa desse nosso teatro político? O político teatro do desejo é também encontrar com as histórias da outra via, né? Então, nesse momento, a gente apresenta, mas a gente, antes ou depois das apresentações, proporciona encontro com lideranças comunitárias, com as memórias do lugar, e isso vai realimentando as histórias dessa carroça em outras circulações ou em outros projetos ou em escritura acadêmica dos participantes desse coletivo. Pode passar. E aqui é uma imagem final do espetáculo, onde a gente pega também as nossas referências visuais para tratar do aspecto dos cortejos, também presente no Bumba Meu Boi. E nesse caso aí, é uma imagem do Divino, uma referência ao cortejo do Divino Espírito Santo, nessa carroça, nesse elemento cênico que se transforma no decorrer dessa ação em rua. Próximo, por favor. E para fechar essa trilogia do boi, né, trago o espetáculo Atenas, Mutucas, Boi e Bode, que vem cruzar esses elementos a partir dos ritos ditirâmbicos que deram início ao teatro grego, juntamente com o ritual de matança do Bumba Meu Boi e cruzando a temática dos rituais de justiçamentos urbanos ou linchamento. Então, nessa tragédia contemporânea, nós
trabalhamos a questão dos linchamentos e como que eles reverberam dentro de uma comunidade que habita sobre uma palafita. Próxima imagem. E Atenas, para nós, dado o tempo também, né, que já com o avançar das pesquisas do grupo, ela acabou sendo o espetáculo mais demorado, foram 6 anos de criação e montagem, e porque nós tivemos muita dificuldade de cruzar esses elementos e, principalmente, né, de acreditar nesse cruzamento, nessa ressignificação dos objetos, nessa ressignificação do corpo que se divide para a composição dessas matrizes corporais. E aqui nós temos nessas fitinhas o nosso ingresso do espetáculo, como para ilustrar como os pequenos elementos eram trabalhados, reelaborados simbolicamente dentro da nossa narrativa. Esse era o ingresso do espetáculo Atenas. Próxima imagem, por favor. Que trazia, né, para tratar do linchamento, essa procissão e corpo em partes também, porque não só pela temática que estava sendo abordada, mas pelo processo de construção das matrizes corporais que foram elaboradas no miolo da história e que aqui foram aprofundadas, né, porque todo o nosso processo se baseia em aprender a dançar o Bumba Meu Boi. Depois, a partir desses ritmos aprendidos, dos variados sotaques, você retira o elemento musical e começa a trabalhar o ritmo interior de cada intérprete para que essa nova dança te possa possibilitar um novo estado de criação e de energia que você possa, por fim, dar vida e composição aos seus personagens. Então, todo o nosso procedimento se baseava, por isso esse corpo em partes, montado aos pedaços também. Próxima imagem. E aqui eu trago 2 imagens. A primeira, cuja atriz está mascarada, esse é o nosso Chico, né, o esposo da Catirina, responsável por capturar e retirar a língua do boi, motivo da nossa trama principal, no caso, né? E aqui trago essa relação de jogo e de jogo com os objetos, especialmente nessa foto. Aqui o garrafão de vinho, que nós veremos em outra foto também, já como um signo reelaborado. E essa outra foto, na qual eu estou com uma referência ao caboclo de fita do boi de Maracanã, ao rajado, trabalhando elementos da sucata, no caso aí um personagem que faz um bike som, ele já traz o próprio chapéu construído a partir de uma sucata de alto-falante, juntamente com uma caixinha de som adaptada com pendrive, do qual saía a estrutura musical da cena. Pode passar, por favor. As fotos que eu acabei não comentando ela, a primeira foto do espetáculo Miolo da História tinha um mascarado de soldador, que é o personagem que abre, um Kazumba, ele abre o espetáculo Miolo da História, e nesse espetáculo aqui nós recriamos um Kazumba, só que o elemento mascarado ele é feito a partir de um capacete, de uma sucata de capacete, né, que possa trazer a referência ao Kazumba. Eu não sei se dá para pegar aqui a foto, né? Eu trouxe aqui uma imagem de um Kazumba, que é um personagem do sotaque de Boi da Baixada, né? Então, a partir desse elemento, nós reelaboramos esse personagem para essa cena dentro do universo da palafita e da sucata desmontada que nós estávamos propondo. Próxima imagem. Aqui uma das cenas já encaminhando para o final, a cena da matança, do rito do corpo despedaçado, e nós representamos esse corpo linchado a partir da própria estrutura dos manequins, com matérias de jornais, recortes de jornais de corpos despedaçados, de linchamento, de mortes violentas que nós fomos coletando ao longo da pesquisa e que eram aplicadas sobre esses corpos. Aí, no caso, a cena da mãe, da protagonista brincante que vê o seu filho com o corpo despedaçado como um ato de vingança contra ela, no caso.
e também dentro de um círculo de garrafões de vinho, já utilizado na cena anterior. Aqui o elemento do vinho, que é o elemento do compartilhamento, né, já presente desde de outros ritos, especialmente aí no caso dos ritos ditirâmbicos e do início do teatro na Grécia. E aqui a gente tem também o vinho como presente em muitos rituais da cultura brasileira, e do caso do Bumba Meu Boi, faz parte direta do rito de matança, né? Quando esse corpo animal é bem compartilhado com a sua comunidade. Próxima lâmina para a gente finalizar. E assim a gente tem percebido, né, ao longo dos últimos anos, que o deslocamento tem sido a forma encontrada para que nós possamos nos recolocar na cena e no mundo, a partir desses deslocamentos presentes na cultura popular, com esse recorte do Maranhão, especialmente do caso do Bumba Meu Boi, onde tem nos servido dos seus elementos simbólicos, corporais, físicos, narrativos, para a nossa recriação de cena e a nossa transmutação e transformação desse lugar. Aí eu trago a referência para quem quiser procurar depois, ou a mim, ou ao Grupo Santa Ignorância, ou o Grupo Chama Teatro, né? E vamos conversando mais, que eu acho que a parte boa desse diálogo está agora aí no pensamento de quem está nos acompanhando também. Axé. Obrigado, Lawande. É interessante a gente pensar como a cultura popular sempre nutre o todo, né? Pensar que historicamente o que se intitulou como cultura erudita sempre bebeu do popular e ao mesmo tempo sempre negou, né? É engraçado que vai lá, puxa, enfeita da forma que você quer, porque o que as elites sempre fizeram foi usar o que é do povo para representá-la de forma mais palatável, né? Porque a gente sabe que o povo produz é a sua própria carne. E essa carne tem cheiro, tem cor, tem lugar específico, né? E, ao mesmo tempo, é interessante ver como a própria academia, né, hoje tem um olhar mais aberto sobre isso, quanto se bebe, você vê seu trabalho de pesquisa voltado para isso, e para o treinamento desse ator e tudo, e a gente vê como realmente a coisa está no povo, né? Está na vida. E aí, a partir disso, eu queria voltar para a pergunta para os dois, antes de ir para o chat, e voltar para começar com o Haroldo, para falar um pouco da experiência de vocês diretamente como brincante, como sambista, para a gente entender, aproveitar essa experiência que vocês têm dos dois lados, digamos assim, tanto do teatro erudito, do teatro do palco, e também da rua, do povo, né, do boi, do samba, de quem ferve. Queria saber do outro lado, como foi a experiência, como tem sido e como foi a experiência com o povo propriamente dito, sua experiência de Lawande como brincante e tudo que permeou isso, e também de Haroldo com samba, com Salgueiro. Aí eu queria que Haroldo falasse um pouco sobre isso, por favor. Obrigado, Lawande. Brilhante a exposição do nosso amigo maranhense. Viva o Maranhão! Viva o Bumba Meu Boi, que é uma das criações mais eloquentes, né, da criatividade popular no Brasil. Mas, por falar nisso, vamos falar de samba, né? A pedido do Gabriel. Eu acho o seguinte, olha, já vou começando com achismo, né? Eu acho. Você pode. Hein? Você pode. Obrigado. Não, mas é o seguinte, eu tenho uma impressão que se torna
eu acho que verdadeira, à medida que o tempo passa, pelo menos no meu modo de ver, eu acho que há o questionamento, onde veio o samba? Né? Uma coisa que muita gente pergunta, né? Que até hoje, apesar das várias explicações acadêmicas, estudiosos que abordam o assunto, mas não há uma pedra básica, foi assim. Eu também não vou não vou botar essa pedra, não. Eu só vou dizer, foi assim o que eu acho. Simplesmente eu acho que o samba e suas decorrências, né? A escola de samba é uma decorrência de samba, nasceram no navio negreiro, a bordo do navio negreiro. Porque, pensa bem, no porão do navio negreiro, vinha gente de várias etnias, porque nos portos onde saíam, de onde a carga, como eles chamavam, era embarcada, eram várias, né? Teve no Benin, teve em Angola, em vários pontos da África, mais ao norte, que foi o pessoal que foi lá para os Estados Unidos, para Charleston, etc. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção ao conteúdo humano, histórico, que vivia dentro de cada pessoa. Porque, imagina, as pessoas são caçadas, tiradas do seu habitat, levadas à força, sem saber para onde. Entrar num barco e, como diz o professor Alberto Costa e Silva, muitos pensavam que era no Rio, né? E era o Oceano Atlântico. E não tinha, até mesmo as divindades não eram comuns, pelo menos no ponto de vista nomenclatura, falando. Então, podia ser Oxalá para um, podia ser Alá para o outro. Muitos faleceram e foram jogados ao mar, quer dizer, tiveram o mar como sepultura. Ou, como disse um etnólogo americano, Robert Thompson, que os navios negreiros eram campos de concentração flutuantes. E é exatamente essa visão que eu tenho, do campo de concentração flutuante, onde as etnias se cruzavam, os deuses se cruzavam, as informações se cruzavam. E quando chegaram aqui, a coisa piorou, né? Porque ao chegar aqui no Valongo, onde havia o leilão separava ainda o que podia restar de uma família, o pai para um lado, o filho para o outro, a mulher para o outro. Quer dizer, é uma dizimação total da condição humana. Essa condição humana que tanto reclama, ela não existia. Então, alguém tinha que contar isso. Não só os contadores, os menestréis, os griots, mas todos têm que contar essa história, porque alguém tinha que contar essa história, né? E o samba foi o viés, sem desfazer dos outros ritmos, mas o samba foi o viés, porque como definição, eu tenho a impressão que, todas as coisas que eu tenho visto, lido, etc., escrito, o samba é uma deformação da palavra semba, né? Que é um semba que, numa das línguas de Angola, que tem o Vimundo, que é um mundo, o samba é o umbigo. E se você pensar bem, no histórico da dança brasileira, o umbigo é sempre o ponto central, né? Porque o lundu era dançado na flexão dos umbigos. O Tomás Gonzaga, que escreveu uma série de poemas chamado Cartas Chilenas, ele descreve a dança do lundu, e a dança do lundu, se em vez de lundu tivesse escrito samba, ou tivesse escrito roda de samba, ou tivesse lambada, era a mesma coisa. Porque os elementos coreográficos, eles se assemelham e têm como base um umbigo, né? A roda de samba só existe no momento
que o bailarino, digamos assim, o que está, ou a pastora, que está no centro, ela vai e tira alguém para dançar, e essa tirada é através da umbigada, né? Então, o samba vem dessa fusão que foi começada pelo lundu, que é, ao meu ver, o ancestral mais remoto do samba. Porque o lundu, que era conscrito à área das senzalas, e à noite, porque dia todo mundo trabalhava, então não precisa nem fazer pesquisa para saber isso. Era de noite, porque dia todo mundo trabalhava. O cara estava na roça, plantando, colhendo, não dava para dançar lundu. O lundu era à noite. E tinha uma contestação, o contexto lúbrico, porque o lundu sempre foi uma dança que o machixe herdou dele, né? Também depois. Sempre foi uma dança de fricção, de corporal, né? A lubricidade, a sensualidade. Tudo isso está dentro do contexto histórico da coreografia do lundu, como música e como dança. E claro que na Casa Grande as impressões auditivas que vinham eram salpicadas por pensamentos e interpretações mais variadas. Então, o lundu, que foi domesticado depois, que foi atraído para a Casa Grande, como acontece ao longo da história, com vários ritmos em vários países, o lundu tornou-se entre o irônico, o ardiloso, como fazia Gregório de Matos, chamado Boca do Inferno, ou o tocador de rabeca, que, ouvindo a música, transformava e cantava nos salões. E foi o que aconteceu. O lundu criou-se dentro desses dois ambientes, entre a Casa Grande e a senzala. E a sua evolução para o machixe já foi a contribuição da dança portuguesa, que era, por assim dizer, mais doméstica, menos sensual, mas é claro que aí, quando entrou o elemento negro na história, virou tudo, né? E o machixe teve uma duração imensa, foi responsável pela arte brasileira como exportação, né? O Pixinguinha e os Oito Batutas foram para Paris fazer uma temporada numa boate, uma grande casa de espetáculo, e o samba, com a denominação samba, ainda nem existia, porque veio depois, na volta, que aconteceu aquela famosa história na casa de Tia Seata, onde o João da Bahia, onde o Donga e o Manuel de Almeida, o Peru dos Pés Frios, fizeram o Pelo Telefone, que é dito o primeiro samba, pelo menos com essa denominação. É possível que ritmos e melodias anteriores tenham sido samba, mas nominalmente, a certidão do nascimento do samba é ele. Porque o Donga, inclusive, teve o cuidado e a esperteza e preconizou de tal maneira que levou a partitura para ser impressa, é claro, para ser registrada na Biblioteca Nacional. No dia 21 de novembro, acho eu, de 17. Então, o samba tem uma certidão de nascimento, que é essa, dada pelo Donga na medida que ele foi exigido. Mas dentro dessa linha evolutiva do samba, o machixe, que trouxe do lundu toda aquela lubricidade que me referi nisso, ele foi o lundu, como o tango argentino, que muita gente não se refere ao fato, mas o tango é profundamente uma dança africana, porque tango é uma palavra também de origem angolana. Então, o tango argentino é uma dança de origem africana. E aí, na medida em que o machixe foi entrando na sociedade, ele foi sendo também
mal visto por parte dessa sociedade. Tem o machixe, antes estava falando antes, o machixe é a única música, juntamente com o último ritmo, juntamente contando, que foi excomungado por uma decisão papal. Tanto o machixe tanto o lundu. Não eram ritmos nem músicas que deveriam pertencer a uma sociedade civilizada. Quando o Pixinguinha e o grupo dos outros batutas foram para Paris, o que foi também um grande movimento que sacudiu preconceitos e defesa, etc., porque muitos jornais perguntavam: o que é isso? Porque esse monte de crioulo vai fazer o quê em Paris? Vamos pensar que no Brasil só tem negro. E aí houve um jornal, que era o Jornal à Noite, fundado pelo Dr. Irineu Marinho, pai do Roberto Marinho. O Irineu Marinho ele saiu na defesa dos oito batutas e na importância que eles podiam ter para mostrar a arte brasileira. Para você ver o paradoxo, né? Quem ajudou a 8 negros irem para Paris apresentarem a música brasileira foram 2 caras que absolutamente, biograficamente, não. Se alguém fosse dizer isso antes, diriam que era mentira, porque um era o Irineu Marinho, o outro era Arnaldo Guinle, da família Guinle, dona do Copacabana Palace, que é o hotel mais chique do Rio de Janeiro, e foi durante muito tempo, ainda né? Um emblema carioca. O Arnaldo Guinle deu uma flauta de prata para o Pixinguinha. E o Pixinguinha foi para a boate chamada Sherazade, onde uma dupla dançava tango e depois passou a dançar machixe, que é Duque e Gabi, que são famosos na história da música da dança brasileira. E aí você teve o sucesso foi indiscutível. O grupo foi para fazer sei lá, 1 mês e ficaram 4 meses em Paris. Fizeram grande sucesso, porque nos países vizinhos também a música brasileira começou a entrar através de músicos que ouviam os oito batutas, que tinham uma formação que não era jazzística, era uma formação diferente. E tudo isso contribuiu para que esse caldo fosse aumentado à medida que as coisas iam acontecendo. E a partir, então, do machixe, que transformou-se, que passou para o samba, havia dentro do grupo, naquele momento, que tinha o senhor, que era pianista, tinha o João da Baiana, que é o fundador, na minha opinião, da maneira brasileira de tocar pandeiro. O João da Baiana foi um exímio pandeirista. Tinha os irmãos Palmieri, que tocavam o instrumento de sopro. Então, este grupo que frequentava a casa da tia Seata, que era uma mãe de santo que morava na Praça 11 e que vendia doce, cocadas pela cidade, e, ao fim de semana, fazia os seus trabalhos litúrgicos, suas funções litúrgicas e também as suas funções gastronômicas, porque depois da dança do santo, depois de todas as obrigações litúrgicas, transformava tudo aquilo numa grande festa. E essa festa era um jantar, que podia ser uma peixada, uma feijoada, um cozido, feitos pela tia Seata e as outras baianas, porque as baianas estavam todas lá. Mães dessas pessoas todas, nós acabamos de falar o nome. Então, a tia Seata, ela congregava toda essa colônia baiana, porque havia muita gente. O Hilário Giovino era um baiano que veio para o Rio de Janeiro e foi ele que inventou. Ele trouxe o rancho, que o rancho tinha uma conotação diferente em Salvador, na Bahia. Do Rio, ele se aportuguesou-se também. E aí você tinha o rancho, era um festejo que acontecia nas casas das famílias, nos quintais das famílias, e que foram sendo adotados e foram levados a desenvolver através de um carnaval que estava apenas começando. A situação carnavalesca do Brasil não começa com Dom João VI, há quem pense
há quem defenda a tese que veio com a família real, mas não, já havia antes. 100 casais açorianos foram mandados pelo governo, pelo imperador, enfim, pela casta dominante, para colonizar as terras do Rio Grande do Sul. Então, os açorianos levaram para o Rio Grande do Sul um festejo que era o carnaval deles. E foi aí que esse carnaval ele foi feito com músicas que eram músicas portuguesas e músicas brasileiras de iniciantes daquela região, que mal teriam ouvido falar em Pixinguinha, em Donga, João da Baiana, etc. Então, o carnaval, tal como nos conhecemos, ele nasceu nessa época, foi trazido pelos açorianos e que tinha o intrudo. O intrudo é que era o grande negócio do carnaval. O intrudo era um festejo onde está relatado por vários escritores. O intrudo era uma festa muito, muito, muito insólita, né? Porque as pessoas jogavam tudo contra os outros, né? Tudo se pode imaginar. Havia famílias que os escravos recolhiam os detritos fecais, armazenavam para jogar nas pessoas durante o carnaval. E tinha os tigres. Os tigres eram os negros que levavam as barricas com as fezes para jogar em alto mar, aquelas que sobravam do armazenamento. Então, o tigre era uma profissão, uma maneira de sobreviver, mas que é degradante, mas que, ao fazer contato com esse procedimento dos senhores, eles adocicaram para a sua própria maneira de ser. Então, o carnaval, a nossa moda, ele é muito mais lírico, digamos, do que esses esforços e essas movimentações e ataques às pessoas que eram feitos. Teve o Matisse, o famoso pintor impressionista, quando ele era marinheiro, ou estava a bordo do navio, e ancorou no Rio durante um carnaval, né? Coisa inteiramente inesperada. E ele fez um quadro chamado Olímpia, que é uma negra abanando uma sinhá branca, que é um dos grandes ícones do impressionismo. Quer dizer, foi o contato dele com a sociedade brasileira, que tinha o lado escravocrata, como tinha o lado lúdico, que formou, de certa maneira, esse conceito de pintura impressionista. Dito isto, o samba, depois pelo telefone, que foi o primeiro sucesso de carnaval, foi 17, fez sucesso em 18, porque foi lançado em novembro, o samba começou a ser a forma de expressão mais legítima da população carioca. Quando o carioca não é o carioca nascido no Rio, o carioca é aquele vivendo no Rio de Janeiro. Na Praça 11. Eu dou 5 minutos, mas vamos lá. Na Praça 11, que era a Praça 11 era o berço do samba, porque os primeiros concursos de samba eram feitos na Praça 11, perto da casa da tia Seata. Então, o samba, tem vários sobrenomes, né? Porque é samba canção, é samba chula, é samba raiado, é samba de pernada, né? É bossa nova. Porque, no início, havia quem defendesse, enfim, que se referisse à bossa como uma americanização do samba. Não é bem isso. Porque se você vê os primeiros discos do João Gilberto, você vê que ele canta o repertório tradicional do samba, de autores tradicionais, como Mariano Pinto, Geraldo Pereira e outros. O que a Bossa Nova deu foi uma harmonia, harmonicamente se tornou mais palatável aos ouvidos brasileiros e estrangeiros. De qualquer maneira, o importante, a meu ver, nisso é ter o samba como o embaixador da realidade brasileira, né? Você pode correr daqui, correr de lá, em qualquer festa, em qualquer momento. O samba é quem preside o acontecimento. O samba e esse samba pode ser um samba feito em São Luís, em Salvador, em Porto Alegre
ou no Rio de Janeiro. O samba é um ritmo nacional, é o único ritmo nacional do Brasil. E essa função ele cumpre com toda a propriedade. E o progresso do samba o funk, que é uma criação das periferias cariocas, ele tem o seu berço original, tem no samba, porque são os sambistas das escolas, o pessoal da periferia, das favelas, que começaram a compor os primeiros funks, né? Um dos mais famosos, um que diz: eu só quero ser feliz, viver na favela, eu só quero ser feliz para poder viver na favela onde nasci. Então, meus amigos, samba é a nossa linguagem. Obrigado, Haroldo. Eu vou passar para o Lawande para falar um pouco da experiência dele como brincante. E aí, eu acho que para concluir, a gente podia, o pessoal que quiser mandar pergunta no chat, fiquem à vontade que eu estou aqui ligado. Lawande. Oi. Pois é, então, falando dessa experiência, né? Voltando o gancho das experiências dos espetáculos e da relação com a brincadeira popular, eu acabei sendo salvo pela minha ignorância, né, o Biratã, porque eu desconhecia as grandes referências das pessoas dos grupos do teatro negro, né, do teatro do folclore brasileiro, as brasilianas. Eu desconhecia essas referências, eu desconhecia referências como Antônio Nóbrega, né, e mesmo de mais contemporâneos, Hélder Vasconcelos, por exemplo, pessoas que já trabalhavam essas teatralidades, que já trabalhavam ali o campo da etnocenologia, que já friccionavam teatro e antropologia. O meu desconhecimento acabou me sendo favorável, porque se eu os conhecesse, provavelmente eu teria ficado tímido em arriscar a ousadia da proposta, né? Eu julgaria ousada, arriscar por que cruzar elementos corpóreos do Bumba Meu Boi com treinamento de ator. Então, foi a minha ignorância que acabou me empurrando cada vez mais e eu fiz o processo inverso. Pelo desconhecimento que eu fui buscando e fui encontrando os aportes que fundamentavam, validavam e que já apresentavam as suas transformações no âmbito da história do teatro brasileiro. E quanto mais eu fui pesquisando isso, mais me apaixonando, mais me sentindo atraído e inserido nesse universo, eu fui também construindo a necessidade de me tornar brincante, né? Eu fiquei durante alguns anos resistindo, porque como o Bumba Meu Boi tem um aspecto religioso muito forte e já é tão bem cuidado e tem o seu andor tão bem carregado pelos seus brincantes, eu fiquei morrendo de medo de entrar na brincadeira para aparecer o artista pesquisador que entra no terreiro, né? E fiquei reticente de entrar e brincar. Até que em 2019, já depois de 10 anos na pesquisa, 10 anos produzindo espetáculos, eu fui convidado por um brincante do Maracanã, porque eu tinha feito uma oficina de caboclo de pena, de sotaque de matraca, e esse brincante acabou se aproximando, acabou verificando que eu já tinha alguns códigos apreendidos, né? E acabei sendo convidado, mas foi interessante esse convite, porque não era um convite particular, né? Quando o brincante me chamou, ele disse o seguinte: ele era coordenador do grupo de caboclos de pena do Maracanã e disse: Lawande, eu fui autorizado pelos santos a te convidar para tu vir brincar com a gente. Então, diante desse convite, eu não podia nem dizer não, né? Entrei morrendo de medo, mas não pude negar um pedido do santo. E aí foi uma experiência muito fantástica, porque eu entrei para o outro lado daquilo que eu vinha olhando há alguns anos e pude sentir no corpo aquilo que era imaginado. Então, os meus temores, a minha relação de respeito, a minha relação no terreiro, a relação com a comunidade, ela foi totalmente modificada
pelo fato de andar de caminhão, pelo fato de dançar com febre, como eu fiz na boiada do João Paulo, fiquei 16 horas no ar, entre a hora que eu saí de casa e a hora que eu voltei para casa depois de ter dançado a noite toda e atravessado o cortejo do João Paulo. Então, essa experiência, eu estava precisando passar por ela, para que desse um novo sentido ao treinamento que a gente vai continuar desenvolvendo em sala. Então, eu acho que essa fricção e essa relação para os pesquisadores, e aí você vê isso em outros pesquisadores, como o próprio Helder, como a experiência do Grupo Peleja, quando criaram o espetáculo Gaiola de Moscas, pesquisando o cavalo marinho, né? Essa necessidade de você ir e estar de corpo presente, porque essa nossa relação da presença também, ela se dá aí, né? Como que esses atuadores, o estado de jogo é alterado, como que esse estado de transe, essa relação de entre que o ator já carrega, e essa relação de entre, de espaço entre, que carrega o brincador e o jogador das manifestações populares, né? Esse lugar da presença que nos interessa para o desenvolvimento da cena. No meu caso, das transformações que esse intérprete possa dar para esse brilho no olho, para que ele possa invocar essas entidades que nós chamamos de personagens, no caso. Obrigado, Lawande. Eu acho que a gente está perto do fim da conversa, né? E aí, acho que vocês poderiam concluir com uma fala. Eu vou passar para o Haroldo para a gente ficar nesse jogo. E tem uma pergunta que eu acho que pode ser, inclusive, usada nessa conclusão, se for do seu desejo, que é do Vicente, para o Haroldo, né? Que é do Vicente Pereira, que ele queria que você comentasse sobre quais diferenças e aproximações você percebe entre o teatro experimental do negro da época e o que se faz hoje, né? O que se pensa hoje, o teatro negro e o corpo negro. Se você vê as similaridades e as diferenças que você enxerga. E aí seriam a falar para a gente concluir. Obrigado, Kazan. Vicente, é o seguinte, o que me impressiona é que, depois desses anos, a partir do Teatro Experimental do Negro até o dia de hoje, o cenário não mudou. Nós continuamos com poucos atores negros em evidência, não digo a evidência da popularidade momentânea, digo a evidência do seu trabalho profissional. Então, você vê qualquer novela de qualquer televisão, você não vê, a não ser naqueles papéis que você acha que, ou se acha que tem que ser feito por negro, fora disso, você não vê. Quer dizer, o negro inserido na sociedade contemporânea no Brasil, você não vê, né? Talentos não faltam, porque cada vez que há uma chance, os talentos aparecem. E nós temos grandes atores, grandes atrizes que estão aí, né? E cuidando da sua vida da maneira que podem, inventando a maneira de fazer teatro, a maneira de cumprir o seu destino, que é um destino inexorável. Sabe? Como o Luane está dizendo, a ser ator, acho que é brincante, a ter a percepção da arte popular em função da apresentação, da sua concepção de vida. Tudo isso é um mistério que ninguém explica, porque é um negócio que vem de dentro. Você é mandado pelo santo, ou não, mas os santos estão de olho. Então, você tem exatamente que trabalhar em função disso, de criar possibilidades, criar oportunidades de fazer suas coisas. Infelizmente, nós estamos ainda muito pobres nesse sentido, mas muito pobres. É uma tristeza. Você abre o jornal, você vê quais são os espetáculos. Enfim, já avançamos em alguma coisa, mas também tem que avançar, né? Já avançamos, mas a esperança é que haja um reconhecimento mais sério, porque mais permanente, que dê a escritores, atores, atrizes negras a possibilidade de falar sobre si mesmo, que essa é a nossa função. Obrigado, Haroldo. Lawande.
Você quer, para a gente concluir, fazer sua fala de conclusão, por favor? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre esse tema, invocando essas necessidades também que nós temos ainda de dar a cara do Brasil, a cara que ele tem, e para isso é preciso investimento em política pública, é preciso investimento em festivais, em mostras, em eventos, espaços que dêem oportunidades para esse lugar, que esses recortes curatoriais possam ser cada vez mais ampliados para que a gente possa também atender essa demanda e também que os atores e atrizes negras se sintam cada vez mais incentivados a apresentar suas próprias narrativas, os seus próprios recortes também, que a gente possa... Eu acho que a gente tem avançado, como diz o Haroldo, se distanciando mais dessa dramaturgia ou deste teatro textocêntrico europeu, mas é preciso muito mais ainda para a gente poder construir espaços de dignidade na cena brasileira e com esse recorte também na cena do teatro negro brasileiro, cada vez mais, porque potência temos para isso, e as manifestações populares aqui, no caso os cortejos, como cruzamento também, temos mostrado um campo cada vez mais amplo para a investigação dessa brasilidade da nossa cena. Obrigado, Lawande. Quero agradecer mais uma vez, primeiro a vocês, Haroldo, com essa fala maravilhosa, importante, esse compromisso com essa história do teatro negro e também, de certa forma, da cena popular. E a Lawande também, por trazer sua experiência e suas impressões da vivência da produção popular no seu trabalho. E agradecer a Pablo, a Gabriel, a Érica, para não esquecer, gente, desculpe aqui, a Keina, a Gilson, a Beatriz pelo evento, e a todos que estiveram aqui assistindo a esse tempo todo. E falar, só para fechar, como o evento traz essa diversidade de falas, né, que é muito importante. Ontem mesmo a gente teve a fala de pessoas que são da produção cultural propriamente dita, né, Nadir, como brincante, presidente do Boi da Floresta, falando dessa experiência dela com a vida cotidiana desse boi, e hoje vocês dois com outra perspectiva que não é diretamente a da rua, do povo, mas totalmente influenciados, né? E refletindo sobre essas relações entre o erudito e o popular. Muito obrigado a todos e acompanhem os outros eventos, né, que vão organizados por esse grande evento, que é o Legados Vivos, e fiquem de olho nos próximos ciclos de conversa. Obrigado a todos e boa tarde. Tchau, boa tarde.